para os 5 primeiros livros. Depois, os restantes do livro do Antigo Testamento. Então, os primeiros escritos foram se juntando, foram se formando. A caminhada do povo no deserto foi acontecendo, e a Bíblia foi sendo escrita passo a passo. Deus não pegou o livro pronto, entregou na mão de Moisés os 66 livros, falou: Moisés, está aqui a Bíblia. Ou pegou os 39 livros do Antigo Testamento e falou: Moisés, está aqui a Bíblia, passa para o povo. Não, irmãos. A Bíblia, ela foi escrita num período de tempo onde o povo de Deus viveu diversas situações, onde homens de Deus se levantaram e foram escritos aquela história. Homens como Jeremias, como Isaías, homens como Moisés, homens como Josué, e com o passar do tempo, a Bíblia foi sendo montada livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, e temos aqui a Bíblia com autoridade, com autenticidade, com inerrável, a Bíblia exata, não entra em contradição, porque o próprio Deus velou pela sua palavra. Amém, irmãos? Podemos continuar aqui? Pode passar aqui. Próximo slide, por favor, Davi. Esse dado aqui que eu coloquei aqui, irmãos, é interessantíssimo você anotar, ou então entender aqui, ó. Um historiador judeu chamado Flávio Josefo afirma que os judeus, no tempo de Cristo, estavam convictos que o cânon tinha sido fixado nos tempos de Esdras e de Neemias. Esdras foi um escriba, versado na lei. Esdras foi um homem cheio do Espírito Santo. Esdras que chamou o povo de volta para quê? De volta para a lei e de volta para a palavra de Deus. E Neemias foi um governador que restaurou as muralhas de Jerusalém. Então, segundo esse historiador Flávio José, o tempo da canonização bíblica foi mais ou menos nos tempos de Esdras e de Neemias. Amém, irmãos? Podemos passar ao próximo slide? Pode passar o próximo, por favor, Davi. Amém? Dá para passar? Não, eu vou continuar aqui, ó. Irmãos, ó. Teólogos, quem organizou o cânon bíblico? Teólogos e historiadores bíblicos afirmam que a divisão do cânon indica 3 estágios diferentes, ou períodos de tempo de canonização. Pentateuco foi canonizado depois do exílio babilônico 432 a.C., nos dias de Esdras e Neemias. Os profetas foram canonizados entre 300 e 200 antes de Cristo. E os escritos foram no período de 16 a 150 antes de Cristo. Amém? Aqui, passaram aqui, ó. Se você vê a Bíblia judaica, a nossa Bíblia, nós dividimos em 5. No Novo Testamento, em 5 livros da lei, livros históricos, livros proféticos, profeta maior e profeta menor, certo? Na divisão judaica, eles dividem apenas 3: leis, salmos e Pentateuco. Pentateuco, leis e salmos. Então, essas divisões, elas ocorreram nesses três períodos. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. Depois do exílio babilônico, 432 a.C., nos dias de Esdras e de Neemias. Os profetas, que são a parte dos livros, foram canonizados entre 300 a 200 a.C. E os escritos foram no período de 160 a 150. Nesses 3 períodos assim, foram canonizados todo o Antigo Testamento, os 39 livros. Amém, irmãos? Podemos passar aí? Agora eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 20 e 21.
Quais os requisitos para um livro ser canonizado, ou ser inspirado, ou ser aceito, ou fazer parte da palavra de Deus? Quais eram os requisitos para um livro ser aceito, ser canonizado, ou ser um livro canônico? Quer falar, Cledinho? Deixa para o final da aula, irmã. Pode ser, Cledinho, que talvez no decorrer do estudo, essa dúvida sua possa ser solucionada. Senão depois você pode falar, amém? Vamos lá, que todo mundo abriu aí? Eu queria que desse um microfone para o pastor Cláudio para estar lendo para a gente, amém? 2 Pedro. Pastor Cláudio vai ler para a gente em nome de Jesus aí. Pode passar para ele lá, irmã Cláudio, por favor. Pode voltar para o slide aí, Davi, por favor, que o pastor Cláudio vai ler para a gente. Abriu, pastor Cláudio? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Glória a Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, para um livro ser canonizado, precisava dessas 5 características que eu coloquei aqui no slide. Não sei se o Davi tirou o slide. Primeira característica, não poderia ser de particular interpretação. Ou seja, isso eu quero que entre na Bíblia, isso eu não quero que entre na Bíblia. Isso aqui que Deus revelou e mandou escrever, eu não vou escrever. Isso aqui que Deus mandou escrever, eu vou escrever. Isso eu não vou. Não pode. Não pode ser de uma particular interpretação, né? Por exemplo, uma questão na Bíblia muitas vezes de sanção, né? Ou um pecado de um líder, de um homem de Deus. A Bíblia não deixa de fora. Deus manda escrever, registrar tudo para a nossa edificação. Se a Bíblia fosse escolher só as partes boas para escrever, não seria uma Bíblia sagrada. Seria algo manipulado pelos homens. Por isso a Bíblia escreve de tudo e sobre tudo doa a quem doer. Porque o maior compromisso de Deus, o maior compromisso daqueles homens foi transmitir uma verdade inspirada e soprada pelo próprio Deus. Então, olha só essas características desse livro. Primeiro, não poderia ser de particular interpretação. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, pessoas leem a Bíblia, e a maioria das vezes o que a pessoa procura? Uma interpretação própria. Para sustentar o quê? Para sustentar a doutrina A, para sustentar a doutrina B, para sustentar a doutrina C. Ou às vezes a pessoa procura uma interpretação própria para justificar um erro de um líder, ou para justificar algo que o líder está fazendo no meio da igreja. Isso não pode ser feito. A Escritura, a palavra de Deus, primeiro, não poderia ser feita daquilo que eu penso, daquilo que eu acho ou daquilo que eu sinto. Mas as Escrituras, elas vieram de cima para baixo. Quando você for ler a palavra de Deus e entender, você pensa, Deus, eu quero ensinamento que parta de ti para mim. Não um ensinamento humano que parta de mim, das minhas vontades, dos meus pensamentos para ti. Sabe por quê? Muitos procuram a palavra de Deus para justificar muitas coisas que a Bíblia não dá razão a eles. Amém, irmãos? Então, o segundo tópico desse ensino tinha que ser o quê? Homens santos, fidedignos. Tem um texto da Bíblia, eu queria até que o pastor Cláudio lesse para nós, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Pode ler, por favor.
O que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-os a homens fiéis, que sejam idôneos tanto para ensinarem os outros. Olha só, uma condição para que as pessoas, para que os homens e aqueles livros fossem canonizados, tinha que ser homens santos, homens fidedignos, que transmitiam a palavra de Deus com clareza e com fidelidade. Terceira característica da canonização dos livros, tinha que ser homens chamados para o quê? Para este propósito. Deus chamou quem? Chamou Jeremias, chamou Isaías, Deus chamou Moisés, Deus chamou Mateus, Deus chamou Marcos, Deus chamou João. Todas as pessoas que escreveram a Bíblia, primeiro, eles tinham convicção que era a palavra de Deus, que Deus estavam inspirando e que eles foram chamados para esta missão. Amém, irmãos? E quarta característica da palavra de Deus, nós chamamos, dentro da teologia, de iluminação. Somente através do Espírito Santo, a palavra de Deus poderia ser chegada de uma forma íntegra e reta, que chegou até nós. Amém, irmãos? E versículo 5. Outro versículo, outra característica, 5. Sem contradição entre os livros. Se você pegar a tua Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, você não vai achar uma contradição entre os livros. E olha que os autores, eles muitas vezes nunca se viram, nunca se conheceram, viveram em épocas diferentes, faziam trabalhos diferentes, tinham posições diferentes e conseguem o conteúdo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ser um conteúdo perfeito, sem contradição alguma. Ah, pastor, mas existe contradição nisso e nisso. Muitas vezes essas contradições que se acham, porque a pessoa não a interpretou à luz bíblica. Muitas vezes a pessoa interpretou para tentar procurar um erro e achar falha na Bíblia. Mas eu te falo algo nesta noite, se você ler a Bíblia com a direção do Espírito Santo, Deus vai te revelar muitas coisas que muitas vezes você acha que a Bíblia está em discordância, porque a Bíblia não existe nada que esteja em discordância. Todos os textos têm uma afinidade perfeita. Tanto é que quando a gente sobe aqui para pregar em alguns textos, você vê, né? Um texto, ele vai te levar a outro texto. Uma palavra, ele vai te levar a outra palavra em outro tempo, em outra época. Sabe por quê? A Bíblia tem um sincronismo perfeito entre si. Tanto que os evangelhos, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. O que são sinóticos? São semelhantes. São vistos sobre o mesmo olhar. Não escreveram as mesmas coisas, mas o conteúdo é o mesmo, dentro de uma claridade total que a palavra de Deus nos traz. Amém, irmãos? Ficou claro até aqui? Eu queria que passasse o próximo slide, por favor, irmãos. Glória a Deus. A preservação do conteúdo bíblico. Como a Bíblia, como um livro inspirado, com mais de 1.700 anos de história, só após a morte de Jesus temos mais de 2.000 anos, e a Bíblia está preservada até hoje. Sabe por quê, meu irmão? Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus, ele vela pela sua palavra. Cadê o slide? Tirou, Davi? Eu vou ler aqui, irmãos. A preservação do conteúdo bíblico. Havia em cada homem de Deus um temor e uma reverência a um Deus santo, sendo escrito aquilo que Deus ordenara, sem tirar ou acrescentar nada.
Sabe por que a Bíblia foi preservada? Porque aquelas pessoas tinham tanto temor ao Senhor, tanto respeito, tanta reverência, que eles não podiam tirar e nem acrescentar nada, nem uma vírgula, nem um tio. Eu queria aqui que o pastor Cláudio aqui lesse para nós alguns versículos, né, que eu coloquei aqui no nosso estudo. Lucas capítulo 16, versículo 17. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus, ele diz que não pode tirar, nem acrescentar, nem cair nada, nem um tio, sem que se cumpra as palavras da lei. O que está dizendo? Que a palavra de Deus está sendo preservada até o último dia. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Quero ler também Provérbios capítulo 22, versículo 18, não, Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Olha que responsabilidade de escrever a Bíblia. Olha que responsabilidade de preservar a Bíblia. Olha a responsabilidade se nós adulterarmos uma palavra, uma vírgula, um tio ou alguma coisa das Sagradas Escrituras. Sabe o que a Bíblia diz? Deus vai tirar o quê? Parte. Amém? Então, repete de novo, por favor, pastor Cláudio, para a gente, que esse texto aqui eu acho um texto importantíssimo sobre a preservação da palavra de Deus. Repete para nós, por favor, Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão descritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Irmãos, Provérbios capítulo 30, versículo 6, ele vai dizer assim, ó: não acrescente nada às suas palavras. Olha que texto forte, irmãos. Jamais declare algo que Deus não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. A orientação que a Bíblia traz para aqueles que escreveram a palavra e para a gente de hoje. Não acrescente nada às suas palavras. Por isso que a Bíblia vai dizer que as palavras de Deus são o quê, irmãos? Sim. Sim. E o quê? Não. E o que passar disso vem de quem? Vem do maligno. Então, o conteúdo foi preservado, por quê? Porque havia temor das pessoas. Porque sabia que ia acrescentar sobre elas as penalidades previstas na lei. E sabia que eles iam passar por mentirosos. Amém, irmãos? Eu queria... O próximo slide, por favor. Amém, glória a Deus. A confirmação da autoridade